Opa! Boa noite, querido aluno, querido mestre. Mais uma vez com vocês aqui pelo canal Educação, professor Danilo Galdino, professor de Física. Tudo bem, meus amores? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Como é que estamos aí em Arraial do Piauí, hein? Em Campo Largo. Cristino Castro, não é isso? Coivaras, Dom Inocêncio 16, Dom Inocêncio 3, Dom Inocêncio 5, Esperantina, Isaías Coelho, Jacobina, Joca Marques, Novo Oriente, Palmeira do Piauí, Paulistana, Pavo Sul, Pimenteiras, Redenção do Gurgueia, Santo Antônio de Lisboa, São Pedro do Piauí, São Gonçalo do Gurgueia, São João da Vajota, Tamboril e Vila Nova do Piauí. Querido aluno, querido professor mediador, dizendo o prazer imenso de estarmos juntos mais uma vez aqui pelo canal Educação, beleza? Firmes e fortes, mais uma vez aqui pelo canal Educação, galera. Querido aluno, querido professor mediador, conteúdo da aula de hoje, termodinâmica. Anota na caderneta, querido aluno, desculpa, querido professor. Anota no caderninho, meu querido aluno. Conteúdo da nossa aula de hoje é sobre termodinâmica. Esse é o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje, ele é termodinâmica. Vamos estudar a relação entre calor e trabalho. A termodinâmica, ela teve grande avanço, principalmente na era industrial, onde tivemos, por exemplo, as máquinas a vapor. Então, a termodinâmica, ela é utilizada em todo o nosso dia a dia. O carro, motor a gasolina, motor diesel, tudo está relacionado à parte de termodinâmica, beleza? Então, queridos, conteúdo da nossa aula de hoje é o conteúdo sobre a parte de termodinâmica. E vamos estudar a relação entre calor e trabalho. Baseado nisso, vamos lá? Termodinâmica é a ciência que trata do calor e do trabalho, das características do sistema, das propriedades dos fluidos termodinâmicos. Vamos entender na aula de hoje a diferença entre um sistema fechado e um sistema isolado. Só que antes disso, galerinha, 2 minutinhos para copiar, 3 minutos e eu volto. Vai lá.
Ok, galerinha. Então vamos falar sobre termodinâmica. Esse é o nosso conteúdo de hoje, conteúdo show de bola. Último conteúdo do semestre. Último conteúdo do semestre. Então, galerinha, vem aí comigo, ó. Ó. Pera aí, vamos lá. Isso, bonitinho aqui, ó. Galera, para entender termodinâmica, eu vou falar para vocês sobre dois sistemas. O sistema fechado e o sistema isolado. Professor, qual é a diferença entre um sistema fechado e um sistema isolado? Galera, quando o sistema é fechado, imagina aí um recipiente isolado termicamente, aonde você vai ter um ambiente chamado de fechado. Se o sistema é fechado, quer dizer que nesse sistema você não tem troca de massa, nem entra massa e nem sai massa. Porém, pode acontecer, pode não, vai acontecer troca de energia com o meio externo. Eu vou permitir que saia calor e entre calor, por exemplo, com o meio externo. Isso é um sistema fechado. Quando o sistema é isolado, aí ele não deixa trocar nem massa e nem trocar energia com o sistema externo. Então, quando você tiver um sistema fechado, não tem troca de massa, mas tem troca de energia com o meio externo. Quando você tiver um sistema isolado, não tem nem troca de massa e nem tem troca de energia, beleza? Galera, 4 minutos para fazer o slide. Tem que fazer o desenho e a gente volta. Vai lá.
Ok, galera, coloca na tela, vai. Coloca na tela aí para poder visualizar melhor. Vai lá. Isso. Galera, sistema termodinâmico. Imaginemos aqui uma certa massa de gás, tá? Deixa eu pegar aqui o slide. Imaginemos aqui uma certa massa de gás delimitada pelas fronteiras, por uma fronteira, beleza? Aí o que acontece? Existe o sistema fechado e existe o sistema isolado. Quando você tem o sistema sendo considerado fechado, o sistema não troca massa com a vizinhança, nem sai massa e nem entra massa. E nesse caso, ele permite a passagem de calor e trabalho por sua fronteira. Então ele permite isso. Esse sistema é um sistema fechado. Quando o sistema é considerado isolado, o sistema que não troca energia nem massa com a sua vizinhança. Então, nesse caso aqui, galera, ó, nem entra massa e nem sai massa. Aí você tem um sistema considerado o quê? Isolado. Beleza? Show de bola, hein, galera? Sistema fechado e também temos o sistema isolado. Galera, quando falarmos das transformações, nós vamos analisar as variáveis de estado. Quais são elas? São três: pressão, volume, temperatura e também energia. Nós vamos analisar o primeiro estado inicial. Nesse estado inicial, eu tenho uma pressão, tenho um volume, tenho uma temperatura e tenho uma energia. Percebam que eu vou fornecer uma quantidade de calor. Aí eu percebo que no estado final eu tenho uma outra pressão, um outro volume, uma outra temperatura e uma outra energia. Então, aconteceu uma transformação entre um estado e outro. Sobre essas transformações, nós vamos falar na aula de hoje, beleza? Sobre as transformações, nós vamos falar na aula de hoje. Galerinha, para fazer o desenho, 4 minutinhos e a gente volta, vai lá.
Ok, galerinha, show de bola, show de bola. Ó, é o seguinte, vai pro quadro, vem aqui comigo, vem pra cá. Seguinte, galera, ó, como foi pedido, voltar aqui rapidinho para poder fazer o print, tá? Vamos lá, pimenteiras, façam um print aí rapidinho, tá? Façam um print aí rapidinho para a gente dar continuidade à nossa aula. Façam um print aí rapidinho para a gente poder dar continuidade, beleza? Fizeram o print? Show de bola, pimenteiras? Ok, ok, galera. Então é o seguinte, olha. Como eu falei para vocês, o caminho descrito pelo sistema na transformação, ele pode ser um sistema isotérmico, isobárico, isovolumétrico ou adiabático. Vamos analisar todos eles: isotérmico, isobárico, isovolumétrico e adiabático. Galera, é o seguinte, toda vez que falar que é isotérmico, é porque a temperatura ela não muda. Se a temperatura não muda, ela é constante. Quando for isobárico, quer dizer que a pressão não muda. Aí, nesse caso, a pressão é constante. Quando for isovolumétrico, quem é constante é o volume. E quando ele for adiabático, não vai ter troca de calor. Nós vamos falar sobre cada um deles. Então, o processo, as transformações que podem ocorrer são transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica ou adiabática. Isotérmica, a temperatura é constante. Isobárica, a pressão que é constante. Isovolumétrica, volume constante. E na adiabática, não tem troca de calor com a vizinhança, beleza? Tempo na tela, 4 minutinhos, vai lá.
Ok, galerinha, então, ó, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Galera de Arraial do Piauí, de Colônia do Gurgueia, show de bola. Isotérmico, temperatura constante. Isobárico, pressão constante. Isovolumétrico, volume constante. Adiabático, não tem troca de calor. Beleza? Show de bola, hein, galera? Aí o seguinte, vamos calcular o trabalho em uma transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, a pressão, ela não muda. A pressão, ela é o que? Constante. Imaginemos que você tem aqui dentro, ó, um gás em um recipiente, beleza? Esse gás, ele tem uma pressão, ele tem uma temperatura e um volume, ó. Tá escrito assim, ó. Pressão, temperatura, volume. Ele tem uma pressão inicial, tem uma temperatura inicial e tem um volume. Então vai ser fornecido para esse gás uma certa quantidade de calor, ó. Percebam a chama aqui, ó. E com isso, esse gás expande. Vai passar a ter uma outra temperatura, tá? Um outro volume. Porém, a pressão, ela não muda, tá? A pressão, ela vai ser o quê? Ela vai ser constante. Galerinha, queremos calcular, então, qual é o trabalho realizado pelo gás para ocasionar esse deslocamento. Porque o êmbolo, ele vai ser deslocado, porque o gás, ele aplica uma força aqui, ó. E ele acaba deslocando. Galerinha, a expressão matemática é essa daqui, ó. Trabalho é dado pelo valor da pressão exercida vezes o valor da variação de volume. Então, o trabalho ele vai ser dado pela pressão vezes o valor da variação de volume. Esse Tzinho aqui, ó, ele vai representar o meu trabalho. Trabalho, tá? Eu costumo colocar assim, ó, trabalho termodinâmico. Trabalho termodinâmico. Esse P representa a pressão, tá? A pressão do gás. E o ΔV é a variação de volume. Variação de volume, beleza? Show de bola? Então o trabalho é dado pela pressão vezes a variação de volume. O trabalho termodinâmico não depende do volume, é da variação de volume, tá? Variação de volume. Beleza? Galera, 4 minutinhos e eu volto contigo. Vai lá.
Ao vivo! Galerinha, é o seguinte. O trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser igual a zero. Como assim, professor? Isso mesmo. Se o trabalho for positivo, quer dizer que o gás expande. Se o gás expande, o volume aumenta. Se o volume aumenta, aí o trabalho é positivo. Nós vamos dizer que nesse caso é trabalho realizado pelo gás. Se o volume do gás diminuir, o trabalho vai ser negativo. Nesse caso, o trabalho não é realizado pelo gás, e sim sobre o gás. Então não tem erro. Volume positivo, expansão. Gás realiza trabalho. Volume negativo, compressão. Trabalho realizado sobre o gás. Beleza, galerinha? Show de bola. Não tem erro, não tem erro. E quando você tiver o volume constante, volume sendo ele constante, aí vamos dizer que o trabalho ele é nulo. Ele vai ser igual a zero. Certo? Então, quando você tiver trabalho positivo, ele é maior do que zero. Quando você tiver o trabalho negativo, ele é menor do que zero. E quando o trabalho for igual a zero, aí ele vai ser o quê? Vai ser nulo. Isso quer dizer que o volume nem aumenta e nem diminui, galerinha. O volume ele é o quê? Constante. Beleza? Tranquilo? Meus amados, vamos que vamos. Seguinte, o volume pode aumentar, pode diminuir, ou simplesmente o volume não pode não mudar. Se o volume aumentar, o trabalho é positivo, quer dizer que o gás realiza trabalho, ele expande. Se o volume diminuir, o trabalho não é realizado pelo gás, e sim sobre o gás. Aí o volume diminuiu. E se o volume nem aumenta e nem diminui, não tem trabalho. Se o volume nem aumenta e nem diminui, não tem trabalho. Trabalho vai ser nulo. Tempo na tela, 2 minutos. Vai lá. Ok, galera, vai lá, coloca na tela para mim, vai. Então o trabalho, ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser igual a zero.
Quando o trabalho for positivo, quer dizer que o volume ele aumentou. Quando o trabalho for negativo, quer dizer que nesse caso o volume fez o quê? O volume diminuiu, beleza? E quando o trabalho for igual a zero, quer então dizer que o volume nem aumenta e nem diminui. O volume nem vai aumentar e nem vai diminuir. O volume vai ser o quê, galerinha? O volume vai ser constante. Beleza? Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Galerinha, vamos testar? Vamos fazer um exemplo? Tá aqui na tela para você, tá? Exemplo para fazer, só que antes, vamos fazer o seguinte, vamos dar 4 minutos e eu coloco o exemplo. 4 minutos na tela, vai lá.
Galerinha, é o seguinte. Coloca as mensagens públicas para mim, por favor. Toda vez que for calcular o trabalho, pressão vezes variação de volume. Pressão vezes variação de volume. Se o volume aumentar, o trabalho é positivo. Se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Se o volume aumentar, o trabalho é positivo. Se o volume diminuir, o trabalho vai ser o quê? Negativo. O que aconteceu com o volume? O volume diminuiu. Porque o volume inicial, ele é igual a 2 metros cúbicos. E o volume final, ele é igual a 1 metro cúbico. Como é que você calcula a variação de volume? É pegando o volume final menos o volume inicial. Variação de volume é volume final é 1 e o inicial é 2. Então dá igual a menos 1, correto? Então o volume diminuiu. Ele é igual a menos 1 metro cúbico. Professor, mas eu quero calcular o trabalho. Então, o trabalho é a pressão vezes o valor da variação de volume. O trabalho é igual. Quanto é que dá a pressão, galera? A pressão ela é igual a 100 mil. E a variação de volume? Menos 1. Quanto é que dá 100 mil vezes menos 1? Professor, dá menos 100 mil. Menos 100 mil joules. Galera, esse sinal negativo é para poder afirmar para você que o trabalho não é realizado pelo gás, e sim sobre o gás. Como o trabalho foi realizado sobre o gás, aí o valor do trabalho vai ficar o quê? Negativo, beleza? Não esqueçam disso. Se o trabalho foi realizado sobre o gás, o valor do trabalho vai ficar com o sinal o quê? Negativo. Beleza? Show de bola. 2 minutos e a gente volta. Vai lá. Ok, galerinha, show de bola. Vai lá, coloca na tela, coloca na tela, coloca na tela o slide, vai lá. Galerinha, toda vez que pedir para calcular o trabalho, não esquecer que o trabalho é dado pela pressão vezes o valor da variação de volume. Trabalho é dado pela pressão vezes o valor da variação de volume. Vamos colocar aqui, ó, mais um exemplozinho
para você. Tá bom? Seguinte. Ó. Exemplo. Vamos lá. Você tem um gás e esse gás ele possui uma pressão igual a 200 newton por metro quadrado. E esse gás ele vai expandir. Então o volume inicial dele, que era igual a 1 metro cúbico, vai passar agora a ser igual a 5 metros cúbicos. E eu quero que você encontre qual é o valor do trabalho realizado. Qual o valor do trabalho realizado pelo gás. Para tu fazer isso, eu vou te dar 2 minutos e a gente volta. Vai lá. Ok, galera, show de bola. Parabéns aí para Colônia do Gurgueia, Esperantina, Paulistana. Show, papai. Ó, trabalho, pressão. Peraí, deixa eu apagar aqui. Trabalho, pressão, vezes variação de volume. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é calcular a variação de volume. Pega o volume final menos o volume inicial. Então ΔV é igual volume final 5, volume inicial 1. ΔV é igual 5 menos 1 dá 4. 4 o que, professor? 4 metros cúbicos. Depois disso, aí é só calcular o valor do trabalho, ó. Trabalho é igual. Quanto é que vale a pressão? 200. Quanto é que vale a variação de volume? 4. Então, trabalho é igual. Quanto é que dá 200 vezes 4? Dá igual a 800. 800 o que, galerinha? 800 joules. Professor, vai ficar positivo? Vai ficar positivo. Por quê, professor? Porque o volume aumentou. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo, tá bom? Não esqueçam disso. Tempo na tela, coloca aí 3 minutinhos e a gente volta. Vai lá.
Ok, galerinha, show de bola, show de bola. Vem comigo. Galerinha, é o seguinte, ó. Nós vamos agora colocar aqui para você como fazer o cálculo do trabalho quando você tiver um gráfico. Isso mesmo. Vamos imaginar o seguinte. Você vai ter o gráfico. Gráfico. Esse gráfico, ele pode ser da pressão em função do volume. Da pressão em função do volume. Galera, independente da pressão ser ela constante ou a pressão estando ela variando, para você calcular o trabalho é bem tranquilo. Porque para calcular o trabalho, você vai calcular o quê? Vai calcular a área. Independente de a pressão ser ela constante ou estando ela variando. Independente disso, para calcular o trabalho, você calcula o quê? A área descrita, ó. Tudo isso aqui, ó, é a área descrita. Então, para você encontrar o trabalho, você vai fazer o quê? Vai calcular a área. Então, o trabalho, ele é numericamente igual a quem? Numericamente igual à área. Não esqueçam disso, que o trabalho ele é numericamente igual à área. Então, se tu calcular essa área descrita aqui, ó, tu vai encontrar o valor de quem? O valor do trabalho. Então, o trabalho ele vai ser o quê? Numericamente igual à área. Não esqueçam disso. Trabalho é numericamente igual à área. Beleza? Galera, 3 minutinhos e eu volto contigo. Vai lá.
Ok, voltamos, hein? Galera, é o seguinte, olha, como eu falei para vocês, é para calcular a área. É para calcular a área. Beleza? É só você calcular o quê? A área. Como é que você vai fazer para calcular essa área? Essa área é a área do trapézio. Essa área é a área do trapézio. Como é que você faz para calcular a área do trapézio? Para calcular a área do trapézio, você vai fazer o quê? Você vai fazer base maior mais menor, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Essa é a área do trapézio. Então, o que que tu vai calcular? Tu vai calcular a área do trapézio. Então, tu vai dizer que o trabalho ele é numericamente igual à área do trapézio. Então, o trabalho é igual base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? É o 4. Base menor é o 2. E o valor da altura é o intervalo aqui, ó, entre 4 e 7. Então, é 3. Então, fica, trabalho é igual, base maior, 4 vezes 10 elevado a 5. Base menor, 2 vezes 10 elevado a 5. Quanto é que vale a altura? 3. Dividido por quanto? Por 2. Então, o trabalho é igual. 4 mais 2 dá igual a 6. Então, fica 6 vezes 10 elevado a 5. Vezes 3, dividido por 2. Galera, quanto é que dá 6 vezes 3? Dá 18. 18 vezes 10 elevado a 5. Dividido por quanto? Por 2. Se tu fizer a divisão, isso aqui dá igual a 9 vezes 10 elevado a 5 joule. Então, não tem erro. Como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Não esqueçam disso, tá? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Beleza? Show de bola. Tempo para copiar. Coloca aí 3 minutos e voltaremos. Vai lá.
Meus amados alunos, meus queridos professores mediadores, galera, tô deixando para você a questão para casa. Questãozinha para casa é só calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Meu querido aluno, meu querido professor mediador, galera, foi um prazer estar contigo, tá? Essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Meus queridos, estou me despedindo de vocês, desejando a todos vocês uma ótima noite, uma ótima semana. Quinta-feira é feriado e vamos para cima. Beleza? Próxima semana, com fé em Deus, estaremos juntos mais uma vez aqui pelo Canal Educação. Meus queridos alunos, meus queridos professores mediadores, braço fraterno. Fique com Deus e até a próxima. Questão para casa na tela. Tchau!